Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. Bem-vindos, catequizandos! Nesta semana vamos ver um pouco mais sobre o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13, onde Jesus chama os 12 e os envia de 2 a 2 para anunciarem o Evangelho. E vamos ver também a historinha de um santo muito famoso, São Bento. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos catequistas, catequizandos, que o Senhor bom Jesus entre agora na sua casa, levando saúde, paz e muita proteção. Jesus, no Evangelho deste final de semana, ele dá um mandato apostólico para seus discípulos e com isso eles se tornam apóstolos, enviados do Senhor, enviados em missão. E neste trabalho missionário, Jesus dá ordem para curar os doentes, para realizar exorcismos, mas também dá ordem para todo discípulo ter um desprendimento na vida, não levar cajados, sacolas pelo caminho. Jesus está querendo dizer ao nosso coração hoje, para mim, para você, que para seguir Jesus Cristo, a gente precisa deixar umas coisinhas de lado, que nós possamos deixar muita coisa de lado para seguir Jesus. Jesus não está falando aqui de dinheiro, para você doar o seu salário, ou os 10% daquilo que você ganha, não. Jesus quer o seu coração, quer o tempo para você estar aos pés dele, aprender e segui-lo para sempre. Que o bom Jesus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi no ano de 480, na Itália, que nasceu em uma família romana muito nobre, São Bento. Desde muito pequeno, ele manifestou um grande interesse pela oração. Assim, a família mandou para uma região na Núrcia e depois para Roma estudar filosofia e retórica. Bento acabou abandonando a cidade e se retirou em uma gruta santa no Monte Subíaco, onde ele se dedicou à oração e à vida de eremita. Durante 3 anos, ele orou muito, estudou, não recebeu nenhuma visita e se alimentou, todos os dias com um pão oferecido por um monge que o enviava de alimento por um cesto erguido até o penhasco. São Bento foi uma forte inspiração nesse período de solidão para os jovens que buscavam cultivar seus valores cristãos. Assim, eles passaram a visitá-lo constantemente, interrompendo sua solidão. E isso alimentou nele o desejo de fundar um mosteiro. Quando completou 40 anos, Bento foi embora da gruta e seguiu para o sul de Roma, onde fundou o maior centro de vida beneditina de todos os tempos, o Mosteiro de Monte Cassino. Lá, a pregação era por uma vida comunitária e sob a direção de um abade. O lema do mosteiro era ora e trabalha, para unir a contemplação religiosa à ação conforme o espírito do Evangelho. Ao todo, São Bento fundou mais de 12 mosteiros e cada vez mais famílias enviavam seus filhos jovens para iniciar os estudos e seguir a famosa regra de São Bento, que tem como objetivo formar jovens cristãos de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e a prática dos mandamentos. Um dos maiores símbolos ligado ao santo é a sua medalha. Ela foi reconhecida pelo Papa Clemente XIV como um instrumento de adoração e devoção de fé, contrariando aqueles que achavam que era só um amuleto. Na parte da frente está uma imagem do santo e no verso a cruz com as inscrições: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia.
São Bento, rogai por nós. E de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos 2 a 2 para pregar o Evangelho e expulsar os demônios. Ora, tendo uma missão tão grande de enfrentar os demônios, quais são as armas que Jesus coloca com os seus apóstolos? Bom, primeiro vamos entender o problema, antes de entender a solução. É importante nós sabermos que o menor de todos os demônios é muito maior do que qualquer ser humano. Então nós estamos falando aqui de uma luta desleal. Nós estamos falando aqui de seres espirituais muito superiores a nós em tudo. Os demônios são mais espertos, mais ágeis, mais poderosos, mais tudo. De tal forma que o menor dos demônios é bem maior do que nós. Jesus então agora envia os seus apóstolos em missão para expulsar os demônios. Trata-se de uma batalha espiritual em que eles vão pregar o Evangelho, converter as pessoas e com isso estão chamando o demônio para a briga. Então, quais são as armas? Porque aqui a gente precisa do quê? De um equipamento especial, uns capacetes especiais aí, de uns escudos e umas couraças especiais para isso. O que Jesus faz é despojar os apóstolos. Ele diz o seguinte, vocês vão enfrentar o demônio? Então, faz o seguinte, não leva dinheiro, não leva alforje, não leva mais do que as túnicas necessárias, sandália, etc. Sejam muito despojados e confiem na providência. Quando a gente fala de providência, qual é a primeira coisa que a gente imagina? A providência eu tenho que confiar porque Deus vai me dar dinheiro. Sim, mas no Evangelho de hoje, nesse contexto, a providência é algo muito mais sério, muito mais grave. Eu tenho que confiar de que Deus irá providenciar forças para vencer a oposição de Satanás. Vejam, Jesus mesmo nos ensina a rezar o Pai Nosso. E é no Pai Nosso o projeto arquitetônico daquilo que Ele pretende dos seus apóstolos. Ele pretende um amor a Deus, o Pai que está nos céus, que nós o louvemos, santificado seja o vosso nome, que nós esperemos um dia estar com Ele no reino dos céus, venha a nós o vosso reino, que nós o obedeçamos, seja feita a vossa vontade. Aí então vem a providência. E Jesus diz, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, nos dá o pão de cada dia, o pão de agora. E é exatamente nessa confiança em que a gente não pede a Jesus, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada. Não, a gente pede a Jesus o que eu preciso para cumprir a minha missão hoje, o que eu preciso para gastar hoje. O pão de cada dia nos dai hoje. Ao pedirmos o pão de cada dia e confiarmos em Jesus,
nós estaremos recebendo tudo o que nós precisamos para enfrentar o demônio. Aí vem os pedidos que dizem: perdoai-nos as nossas ofensas. O maior empecilho que nós temos são os nossos pecados. Não nos deixeis cair em tentação, que diante da batalha e do embate com o demônio, ele seja do nosso lado. Livrai-nos do mal. Eis aí, o Pai Nosso é como se fosse uma espécie de roteiro espiritual para o apóstolo, para a pessoa que vai verdadeiramente enfrentar o demônio. Por isso, o Evangelho de hoje ensina aos apóstolos um estilo de vida totalmente confiante e humilde e despojado. Há alguns relatos de exorcismos, de santos, etc., em que nós descobrimos por que é que as coisas são assim. Por quê? Porque o exorcista ele vence o demônio quando se apresenta diante dele com humildade. A humildade de quem sabe que o poder não é seu, é de Deus. Por isso, despojar-nos de toda a confiança humana, jogar-nos como criancinhas confiantes nos braços de Deus. E o demônio terá medo das criancinhas que confiam. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.